Hoje, na abertura da cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro, o petista alegou ter acabado com a fome no Brasil em 2014 e disse ter encontrado o país com 33 milhões de famintos ao retornar à presidência em 2023. Do mapa da fome da FAO em 2014, para o qual votamos em 2022 em um contexto de desarticulação do Estado de bem-estar social. Foi com tristeza que, ao voltar ao governo, encontrei um país com 33 milhões de pessoas famintas. Em 1 ano e 11 meses, o retorno desses programas já retirou mais de 24 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. E aí, Carlo Cauti, você que abriu seu comentário hoje falando que não tem água, não tem internet, não tem lanchinho aí no G20, a gente acompanha aí esse discurso de abertura do presidente Lula falando sobre dados da fome, inclusive ele se baseia, as declarações do presidente, no mapa da fome que nem a própria ONU utiliza mais esse relatório que apresenta, inclusive, erros estatísticos ao trazer aí uma base de dados, inclusive que foi realizado durante a pandemia de Covid-19, que são amostras aí bastante questionáveis sobre os dados da fome e pobreza no Brasil. Paula, vamos lá. Essa é uma daquelas mentiras que, mesmo desmentidas, mesmo a gente salientando como é falsa essa informação, o Lula continua insistindo em toda e qualquer ocasião, nacional e internacional, a apresentar. É falso que 33 milhões de brasileiros passavam fome no Brasil em 2022. Esse foi um estudo da chamada Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que depois eu peço para Augusto definir só um nome como esse, se é padrão de seriedade ou não para uma entidade. É uma ONG com claro viés de esquerda, que fez questionários que perguntavam se as pessoas, agora estou simplificando, mas se as pessoas, deixa eu ver aqui, se nos últimos 3 meses, estou lendo aqui agora, algum morador de 18 anos ou mais de idade alguma vez sentiu fome, mas não comeu, pois não havia direito para a comida. Ou seja, uma pergunta muito contorta, muito difícil até de entender, e ela definia a resposta como não fome, mas sim insegurança alimentar. Outra pergunta também dizia se tinham comido tudo aquilo que eles gostariam também naquele momento, etc. Ou seja, está tudo errado. Esses dados não são do governo, são de uma ONG, já foram desmentidos também por entidades internacionais como o Banco Mundial. Nunca no Brasil, nem na primeira candidatura de Lula à presidência da República, nos anos 80, havia 33 milhões de pessoas passando fome. Essa é uma fake news gigantesca que o Lula proferiu em Mundo Visão, né, durante o G20, no seu discurso inaugural, e que agora se torna mais uma vez um motivo de vexame para o Brasil, né, a nível global. Não existe esse número, nunca existiu, e é uma das mentiras que permitiram para o atual presidente do Brasil ganhar as eleições de 2022. Agora a pergunta é, onde está o Supremo Tribunal Federal? Onde estão as agências de checagem? Onde estão todas as entidades? Onde está também a própria primeira-dama, que diz lutar contra as fake news, quando o próprio presidente Lula solta uma dessas na frente dos líderes das maiores economias do mundo? Silvio. Olha o vexame que o Brasil está passando, né? O presidente Lula mentindo ao lado de presidentes do planeta inteiro, né? Presidentes de todas as nações, de vários continentes, e ele mentindo, a Janja fazendo este papelão. Olha o vexame que o Brasil está passando, Paulo. Eu queria tocar nesse ponto. Agora, não é a primeira vez que ele inventa esses dados. Aliás, a vida toda dele como político, ele mentiu, ele inventou. Tem o episódio que nós mostramos aqui já no S Sem Filtro várias vezes, que ele se refere ao Jaime Lerner e o Roberto Marinho, que também estava. Talvez tenhamos esse vídeo para exibir aqui hoje. Mas tem outro, a Marina Silva, no ano passado, primeiro ano de governo Lula, em Davos, disse que o Brasil tinha 120 milhões de pessoas, ou seja, mais da metade da população brasileira passando fome. A Marina Silva disse isso na Europa. Então, é um vexame, é um fiasco, um governo que vai acabando antes de qualquer coisa, mas
reparem nessa imagem que a gente mostrou agora há pouco. Enquanto ele fala, se alguém que estiver aí do outro lado da tela achar um único presente naquela situação, prestando atenção nele, esse é o desafio. Encontrem alguém prestando atenção no que ele está falando. Não tem ninguém. A gente vai exibir mais uma vez, que eu acho que vale a pena, né? Aquela imagem é reveladora. A imagem é reveladora, não tem ninguém prestando atenção na fala dele, nenhuma pessoa, só a Janja que está tentando fiscalizar o que o Haddad está fazendo do lado, mas ninguém está olhando. Conseguimos sair do mapa da fome e da FAO em 2014, para o qual votamos em 2022 em um contexto de desarticulação do Estado de bem-estar social. Foi com tristeza que, ao voltar ao governo, encontrei um país com 33 milhões de pessoas famintas. Em 1 ano e 11 meses, o retorno desses programas já retirou mais de 24 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. Mas, Augusto, vale lembrar que ele contou essa mentira de que ele tirou 24 milhões de brasileiros da pobreza em 1 ano e 8 meses para o Bill Gates. Nós até exibimos aqui. Ele conta para todo mundo. Ele tem aquele vídeo que ele diz que no exterior, né, eles contavam qualquer número. Ele se gaba disso aí. Agora, ele acha o quê? Que os caras não dispõem de números confiáveis. Que os que visitam o Brasil, sendo governantes minimamente sérios, não vão saber o que é que se passa no Brasil e vão acreditar numa dessas, porque eu contrataria o Lula, eu defenderia a nomeação dele para gerente do Planeta se ele conseguisse um negócio parecido. Porque é só botar ele num país aí, acaba, né? Vai lá para a Ásia, acaba com a fome lá, ele acaba. Ele não, só se ele botou todos nas ruas aí pelas quais a gente passa, né? Pegou e botou. Eu continuo vendo o mesmíssimo número de pobres que eu via, pedintes e tal, continuo vendo. Como vi enquanto ele mentia antes. Porque, olha, ele vem acabando com o pobre desde 2004. 2004. Foi quando ele anunciou pela primeira vez, ó, estamos liquidando isso aí. Depois ele acabou por inteiro. A Dilma teve de acabar com miseráveis. E veio com aquela história fantástica de que só continuava miserável os que eles não encontravam. Então, além de tribos isoladas na Amazônia, nós tínhamos os miseráveis que fugiam do socorro do governo, né? Ela conseguiu criar essa figura. Agora, o Lula não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com o saber e com o conhecimento. E como ele também não tem nenhum caráter, né, não tem escrúpulos, ele foi capaz de dizer que morreram crianças na faixa de Gaza e tal, e deu o número de 12 milhões, o dobro do número de mortos no Holocausto. 5 vezes a população local. Não, e o dobro do Holocausto. Ele disse que morreram isso aí, e não fica ruborizado. Porque para a Janja não presta atenção nem nisso. Ela quer saber o que o Haddad está escrevendo para contar para o marido. Se ele está cortando alguma coisa. Aí ela conta que é pecado. Agora, eu sempre vou me recordar do genial e Chico Anísio, né? O Pantaleão. É mentira até.